Ó, aqui temos uns alimentos que a gente olha e fala, bacana, gosto de azeite, frutas secas, gosto. Ah, uma batatinha de vez em quando faz mal pra ninguém, um chantilly também não. Mas a gente vai falar sobre esses alimentos e vamos descobrir quais são os vilões que estão presentes na festa de final de ano que podem ficar pesadas para o nosso aparelho digestivo, causando refluxo. Segura que eu volto já já. Vamos lá, vamos falar sobre esses alimentos. Final de ano, né, gente? Festa, tem os excessos. Pode ser uma festinha simples ou requintada. A ceia geralmente é preparada com alimento rico em gordura, aquele alimento mais pesado e é pesado ao aparelho digestivo, tá? Muita gente acaba exagerando na comida, na bebida e a consequência desses excessos é o mal-estar chamado refluxo. De acordo com especialistas, a doença atinge cerca de 12% da população brasileira. Para nos explicar melhor sobre esse assunto e nos mostrar quais são os vilões dessas comemorações, eu converso com o gastrocirurgião e endoscopista do Instituto Endovita, doutor Eduardo Greco, via Skype. Doutor Eduardo, prazer revê-lo, como vai? Olá, minha amiga Cláudia, o prazer é todo meu sempre participar desse programa. Já vou abrir, né, parabenizando essa maravilhosa árvore, né, que é a altura do seu brilho, aí, do brilho do seu programa. E é um prazer estar com você aqui novamente. Muito obrigada. Eu tô numa bancada que a hora que eu olhei, eu até levei um susto. Eu falei, puxa, mas azeite, fruta seca, essa bancada, ela é composta por vilões mesmo, doutor? Exatamente, né, Cláudia? Então, para a gente passar para o pessoal aí em casa, né, você já bem colocou, o refluxo é algo, né, que acontece com muitas pessoas. É importante sempre, né, você preza isso no seu programa, que é procurar o médico, ver qual que é o nível do seu refluxo, ver, né, os seus sintomas, mas aí a bancada mostra grandes vilões que estão envolvidos e que às vezes as pessoas não percebem que vão poder trazer pior, aquela dor, aquela queimação, mal-estar, estufamento, né, dor na garganta. Aí na bancada tem um monte de exemplo aí. Foi bom você falar sobre essa questão de dor na garganta. Eu tenho ouvido muita gente, e eu inclusive, às vezes com um pigarrinho, uma coisa que incomoda. Isso pode ser refluxo? Sim, o refluxo, né, Cláudia? Geralmente o que a pessoa reclama é queimação, aquela azia, a dor, sente voltar ao ácido, mas ele também possui alguns sintomas que a gente fala que não são tão comuns, que é o pigarro, uma tossezinha seca, né, aquele arranhãozinho que incomoda. Então é importante procurar o médico, vai ser feita uma endoscopia e tem dois exames, um que a gente chama manometria e o outro pH-metria, que são exames que nada mais vão estudar o esôfago e estudar a acidez do estômago. Aí com esses exames na mão, a gente pode detectar que lá na garganta o ácido sai, não fica só aqui no peito, chega até na garganta dando esse desconforto. E aí você vai ter tratamentos, né? Tratamento com remédio, tratamento com endoscopia, tratamento através de cirurgia, aí o médico vai determinar o que é melhor. Mas é muito comum esse sintoma igual você tá relatando, viu? Ok, então vamos prestar atenção, né? E aí, pensando em cuidados com a alimentação, eu vou um por um aqui, doutor. Olha, azeite. O azeite, ele pode pesar, é isso? Isso, então o que acontece, né? A gente sempre fala, o refluxo tem 5 vilões fundamentais, né? Um deles está envolvido no que a gente chama de frituras, os óleos. Então, os alimentos que são extremamente gordurosos, o excesso do óleo, então não é que o azeite vai fazer mal, o azeite tem que estar na nossa alimentação, mas às vezes a pessoa vai fazer um bacalhau, por exemplo, e coloca muito azeite, enche muito azeite, já juntando aí o que a gente vê aí com amendoim, né? Essas castanhas que tem muita gordura e são oleosos. Então isso vai fazer com que o seu estômago precise produzir mais ácido para digerir essa toda. E aí, né, digerir essa gordura muito ácido, Cláudio, o que vai acontecer? Vai ter refluxo. Ah, então eu vou te fazer uma pergunta que não tem muito a ver com o Natal, mas a gente também ouve muita gente fazer aquela dieta em que é priorizada a gordura, né? Que é aquela dieta cetogênica, em que tiram os carboidratos e comem bastante gordura para valer. Quem tem problema no estômago, então, não deve fazer essa dieta? Não, tem que tomar muito cuidado. Então, essas dietas cetogênicas, só com proteína, né, para você tirar o carboidrato. Mas se a pessoa exagera muito na gordura, vai ter gastrite, vai ter refluxo. Então, a gente sempre preza por uma dieta equilibrada. É o ideal, né? Fazer exercício físico. A gente sabe que você faz muito exercício físico que estimula as pessoas para isso, para fazer atividade e comer de forma saudável. E se for fazer algum tipo dessa dieta, ter uma orientação médica para que faça por um período específico com acompanhamento para não trazer prejuízo para o estômago. Muito bem colocado. Perfeito. Agora então,
Estamos aqui com azeite, com as frutas secas, então falamos de gordura de forma geral, né? Eu penso que as frituras, às vezes aquele bolinho de bacalhau deve entrar nessa história também, né? Tudo tem a ver com fritura, tá certo? Exatamente. Então, tudo que tiver com fritura, o pessoal vai ter que tomar cuidado. Além disso, a gente já viu aí na bancada, né? As latinhas, que é para simbolizar o quê? Refrigerantes e bebidas alcoólicas, né? Então, bebidas que vão fermentar dentro do estômago. E o excesso de refrigerante vai formar muito gás, vai ter mais acidez também. Então, também são grandes vilões aí, ó, refrigerante, álcool, gordura, são grandes vilões. E aí a gente vai ter também que tomar cuidado, né, com alimentos que as pessoas vão estar exagerando e comendo de uma forma de não mastigar adequadamente, comer com pressa. Isso também faz parte dessas orientações. Ok. As batatinhas fritas, né? Aqueles pacotinhos lá que a gente compra tudo embaladinho. E aqui a gente tem farofa. Farofa também pode dar refluxo? Isso, a farofa, porque o que tem que tomar cuidado da farofa não é só a farinha, né? Além de ter a questão da farinha branca, a farofa... Tá travando o Skype. Oi? Muita fruta, tá com muita... Oi, voltou? Voltou, né? Cláudia, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Então maravilha. Então a farofa a gente tem, né? Tá me ouvindo? Podemos ir? Vamos pode, lá. Então pode a farofa, continuar, né, tô ouvindo. Acontece? Coloca às vezes muito bacon, coloca calabresa, coloca frutas. Então aquela farofa de Natal já é uma farofa mais incrementada, né? Então deliciosa, a gente vê que a farofa diga-se vai de passagem, né, doutor? Deliciosa. Então pode comer, né? Então o que a gente tem que orientar as pessoas é assim, você pode comer, mas comer com moderação. Procure, por exemplo, durante o dia, né, Cláudia? Durante o dia 24, você passe com uma alimentação saudável, faça o seu exercício, tome bastante líquido, se hidrate bem e deixe para a ceia de Natal você exagerar. Senão o dia inteiro a comilança vai passar mal. No dia seguinte, veja como você acorda, também toma um café da manhã mais leve, hidratação intensa. Se precisar, já conversa com o seu médico, você que tem refluxo, que remedinho eu vou poder estar tomando para me ajudar e para poder fazer um almoço com a sua família, com seus amigos e não passar mal de uma forma absurda, né? E aí vem a parte da sobremesa, né, Cláudia? Que aí você vai mostrar que tem os docinhos ainda. Pois é. E aí, hein? Doce também causa refluxo? Sim, o excesso de açúcar, né, e alguns doces vai também piorar. Então a pessoa se comer demais, exagerou e ainda vai comer o doce, vai ficar todo aquilo lá parado no estômago e a volta da acidez vai ser fundamental. Então, por exemplo, você tem aí na bancada o chantilly. O chantilly, né, é manteiga e gordura com açúcar. O excesso vai fazer mal. Um outro grande vilão, né, para quem sabe que tem refluxo, a gente pede para evitar, é o chocolate. Então, tomar cuidado com muito doce recheado de chocolate, muito excesso de caldas, mas é aquilo, né? A gente não pode proibir, a pessoa tem que se precaver. Esses são os grandes vilões que vão poder piorar o seu refluxo, mas se você conversar com o seu médico antes e se preparar para esse momento, que é uma alimentação mais saudável nessa semana, no dia anterior, né? E naquele momento não exagerar, mastigar devagarzinho e saber os limites, pode, né? Pode comer um pedaço de pudim, não pode comer o pudim inteiro, né, Cláudia? Porque além de refluxo também vai ganhar peso, mas pode sim. Tá certo. Doutor, eu vou te pedir 2 minutinhos e na volta eu tenho algumas perguntas para fazer, inclusive sobre medicamentos, alguns que são vendidos livremente na farmácia, e aí você tira a dúvida já, tá bom? Tá ok, claro. Obrigada. Por favor. Vamos lá, estou conversando com o doutor Eduardo Greco sobre refluxo, problemas de estômago, má digestão. Se você tem alguma dúvida, no 11 9 50 45 18 40, você pode mandar a sua pergunta, tá? Agora vamos voltar aqui com o doutor Eduardo Greco. Doutor, tá me ouvindo ainda? Tá aqui via Skype. Doutor, lá na farmácia, vendido livremente, a gente encontra um monte de coisinhas, né? Tem os que a gente bebe, tem os que coloca na água e são efervescentes. A gente pode usar esses medicamentos com tranquilidade? Eles realmente são bons ou não? Sim, isso é importantíssimo. Os remédios são bons, essas medicações têm o seu efeito, né? São medicações que evoluíram muito e ajudaram. Antigamente, por exemplo, as pessoas tinham dores absurdas, tinham úlceras gástricas que precisavam de cirurgia. Essas medicações vieram ajudar a tratar esses pacientes. Porém, é o que você disse, está muito fácil ali, né? Então, eu pego uma pastilha, a minha amiga aqui no trabalho está tomando esse remédio, alguém da minha família se tratou, e aí você não faz o diagnóstico preciso. O grande perigo, né, Cláudia, é a pessoa não saber exatamente o que tem e mascarar uma doença. Então, está com dor de estômago,
está com refluxo, pode ser simplesmente uma gastrite leve, um refluxo leve, mas às vezes você pode ter uma úlcera, pode ter um câncer, pode ter uma doença mais grave. Então é importante o quê? Procurar o profissional médico, entender qual que é o melhor remédio, qual que é o período que você precisa tomar desse remédio, se você vai tomar uma semana, um mês, 2 meses, para tratar exatamente. Então o médico ele vai te examinar, ele vai conversar com você, vai pedir os exames necessários e aí em cima desses exames a gente vai poder usar essas medicações. Então as medicações são boas, funcionam, mas se tomadas de maneira errada, vão trazer problema a longo prazo, né? Vão trazer problemas lá no futuro para essa pessoa ou mascarar alguma doença mais grave. Ok, a gente recebeu uma outra pergunta em relação ao alimento. Tem gente que já entende que se comer um determinado alimento, no dia seguinte tem dor de cabeça, ou seja, não recebe bem esse alimento. Isso pode ser prejudicial com o forçar a barra para comer o tal alimento? Exatamente, né? Então a gente sempre conversa muito com o paciente, tratar refluxo, tratar gastrite, né? Tratar essa parte do estômago envolve também o nosso intestino, que é o funcionamento de todo o trato digestivo. Então, se você está comendo algo que não está te fazendo bem, é importante você substituir, né? Então, procurar, porque ele é fonte, às vezes, você não pode ficar sem comer nenhum tipo de proteína, por exemplo. Então, se o peixe te faz mal, você vai procurar um outro alimento. Se um certo legume, pepino e pimentão, né? Desculpa, né, Cláudia? Então, às vezes a pessoa não consegue comer pimentão de jeito nenhum. Mas aí você vai substituir por outros legumes e a pessoa pode ter isso mesmo. Dor de cabeça, mal-estar, dor de estômago. Então, é só importante a pessoa não deixar de ter equilíbrio nutricional na alimentação. Tá joia. Muito obrigada, doutor Eduardo Greco. Vou passar seus contatos aqui, é institutoendovita.com.br, o site, né? Isso, Cláudia, exatamente. Muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco e por nos ensinar um pouco sobre alimentação e a boa digestão. Um ótimo Natal e até a próxima. Eu te agradeço, viu, Cláudia? Agradeço muito o seu convite, vocês que sempre participam do seu programa, e um ótimo Natal para você e toda a sua equipe. Muito obrigada.